Nesse trabalho, nós vamos falar sobre o uso de álcool e expectativas de beber entre universitários, e eu vou falar os aspectos gerais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os padrões de consumo de álcool mais nocivos são frequentes entre os adolescentes e jovens adultos, o que merece atenção especial, sobretudo devido às funções que este deverá exercer à sociedade e ao desenvolvimento do país. Visando melhor compreender o comportamento do jovem brasileiro com relação ao uso de bebidas alcoólicas, o SENAD realizou o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool. Na pesquisa é apresentado o perfil dos jovens frente ao consumo de álcool e outras drogas, as implicações do uso dessas substâncias na saúde e no desempenho acadêmico, bem como os comportamentos de risco a ele associados. Verifica-se que o álcool é a substância mais utilizada entre os universitários, com aproximadamente 90% tendo relatado o consumo na vida. Em relação ao uso de álcool na vida e o gênero, constatou-se que praticamente não houve diferença entre homens e mulheres. Em relação aos comportamentos de risco decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, constatou-se que a chance dos estudantes de dirigir embriagado foi 4 vezes maior entre aqueles que beberam em níveis moderados. De maneira geral, a entrada na universidade inaugura um período de maior autonomia e possibilita novas experiências aos jovens. Para alguns, constitui-se um momento de maior vulnerabilidade e, portanto, maior suscetibilidade ao uso de substâncias, bem como aos prejuízos decorrentes do mesmo. Dados possibilitam a compreensão do perfil do universitário brasileiro e demonstram a grande exposição dos jovens ao álcool, especialmente entre as mulheres. Desta forma, cabe aos profissionais da área da saúde, academia, país, educadores, governantes e as sociedades como um todo, atentar para este público oferecendo informações de qualidade sobre os prejuízos decorrentes do uso precoce e prejudicial do álcool. O uso de substâncias psicoativas, sobretudo de álcool, encontra-se presente em anúncios comerciais, filmes, letras de música e outros meios de comunicação de massa. A apresentação dessas substâncias associadas a fatores desejáveis como prazer e beleza, sucesso financeiro e sexual, poder e outros, de forma explícita ou implícita, configura-se um importante fator de risco para o seu consumo abusivo. A experiência universitária é única, pois dá aos estudantes a maior oportunidade de ser parte de um grande grupo de pares sem supervisão familiar. Isso torna mais vulneráveis a tentar romances, experiências previamente proibidas e algumas vezes ilícitas. No Chile, o alcoolismo também constitui problema relevante e afeta especialmente a população de jovens. O consumo de álcool no Reino Unido aumentou entre as idades de 18 e 20 anos e há evidências de que muitos estão bebendo de maneira potencialmente prejudicial para a saúde. Além de representar uma etapa importante e cheia de peculiaridades, a universidade muitas vezes leva os estudantes a residir em outras cidades, estados e até mesmo países, o que pode torná-los mais vulneráveis. Adultos jovens são geralmente considerados mais propensos à prática de risco para a saúde, especialmente problemas relacionados ao consumo, abuso e dependência de álcool. Talvez mais ainda se os efeitos nocivos não forem de curto prazo, ou se os limites entre o abuso e o consumo moderado, seguro e socialmente aceito, não forem bem demarcados. Em muitas sociedades modernas, essa é também a fase da vida de acelerado amadurecimento pessoal, de mudanças de laços sociais e de avanços na formação profissionais, e por isso possivelmente mais suscetíveis à ação de promoção de saúde. As mulheres estão alcançando os homens em termos de consumo de bebidas alcoólicas. O metabolismo do álcool nas mulheres não é igual ao dos homens. A fragilidade dos efeitos embriagadores do álcool no sexo feminino é explicada pela maior proporção de tecido gorduroso no corpo das mulheres, por variações na absorção de álcool no decorrer do ciclo menstrual e por diferença entre os dois sexos na concentração gástrica de desidrogenase alcoólica, que é a enzima crucial para o metabolismo do álcool. Por essas razões, as mulheres ficam embriagadas com doses mais baixas e progridem mais rapidamente para o alcoolismo crônico e suas complicações médicas. Sendo assim, elas tornam-se mais expostas às consequências do uso de álcool do que os homens, inclusive mais risco de desenvolver abuso ou dependência alcoólica. Todos os consumidores do álcool, o gênero masculino é o público com maior índice de consumo de bebida alcoólica. Segundo o IBGE, cerca de 25 milhões de homens ingerem algum tipo de bebida pelo menos uma vez por semana, tornando o alcoolismo uma realidade muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Vítimas da sociedade e alvo principal das campanhas de publicidade do comércio de bebida, o homem sofre um apelo para o consumo abusivo do álcool, resultando nos hábitos de se fazer reuniões entre amigos onde o consumo de bebidas é o foco principal.
O risco de se tornar um alcoólatra aumenta à medida em que o homem assume um risco na sociedade, no trabalho e na faculdade, onde mesmo os que não bebem são tentados a aderir ao consumo de bebidas alcoólicas para não se sentir excluído. O alcoolismo é uma doença multifatorial, ou seja, diversos fatores contribuem para o seu desenvolvimento. Pode ser as influências, por exemplo, você sair com um amigo que bebe, ou as influências genéticas também, vindo do seu pai, que pode ser um alcoólatra, ou da sua mãe. Também pode ser as influências dos ambientes, os ambientes que você frequenta com os amigos que você frequenta, ou os comportamentais, que é você beber em pequenas doses e assim aumentando cada vez mais, se tornando um alcoólatra compulsivo. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos mentais, psicológicos e de saúde em geral dos jovens que utilizam bebida alcoólica em excesso. Como o uso exagerado de álcool usado pelos jovens tem sido muito grande, que foram feitas várias pesquisas durante os anos para nos mostrar que os jovens universitários bebem mais que a população em geral, sendo que 60% afirmam ter consumido álcool no último mês. Isso acontece por terem começado muito cedo, sendo que 71% dos jovens experimentaram bebida alcoólica entre 10 e 18 anos. E isso pode agravar vários problemas, pois um jovem de 10 a 15 anos ainda está com seu cérebro em formação. Em especial, algumas zonas nobres do cérebro que são responsáveis pela ação, pelo juízo e pelo juízo crítico e pela ponderação, ainda está em fase de maturação. E o consumo de álcool nessas idades pode lesar os neurônios. E quando o neurônio é lesado, mesmo tendo alguma capacidade de recuperar, pode não se recuperar completamente, trazendo vários problemas, como no atraso no aprendizado e futuramente te levar ao alcoolismo. Então, para concluir esse trabalho, que veio abordar o tema de uso de bebidas alcoólicas entre universitários e as diferenças desse uso pelos homens e pelas mulheres, vamos explanar um pouco de tudo que foi falado, resumir só um pouquinho os pontos principais, trazendo aí a conclusão do que a gente conseguiu apurar e pesquisar. Acho que o que mais chamou mais atenção foi o uso abusivo dentre os universitários do álcool e sempre com o mesmo objetivo, né? Todos os jovens, a maioria dos entrevistados nas pesquisas que estudamos, né, nos vídeos também que a gente teve acesso, eles trazem que eles bebem para se socializar, eles bebem para ficarem mais descolados, eles bebem para conseguirem interagir com seus colegas. Então, foi utilizado muito álcool como uma ferramenta de socialização, o que é muito preocupante, porque é como se o álcool fosse utilizado para algo bom. Quando os jovens estão abusando desse uso, estão comprometendo a vida acadêmica e estão comprometendo a sua saúde, já que tudo em excesso não faz bem. E é o caso desse estudo, no caso, a utilização com que esses jovens vêm fazendo dessa droga lícita. Não há unanimidade no que a gente pôde apurar da diferença entre homens e mulheres na quantidade, né, de ingestão de bebida alcoólica. Há unanimidade em falar que a mulher sofre mais, o organismo feminino sofre mais com a utilização do álcool. Ele é mais atingido do que o metabolismo masculino. Há unanimidade também quando médicos, neurologistas principalmente, relatam que o uso abusivo do álcool ele traz uma consequência negativa para a mente humana. Então, seja você homem, seja você mulher, é importante frisar isso, porque nossos jovens estão expostos aí a algo que não é bom, e hoje o acesso ao álcool é muito grande, né? Pelo que a gente também pôde ouvir anteriormente. Então é isso, acho que os pontos principais que a gente conseguiu ver, né, sobre o material que a gente estudou foi essa questão das diferenças aí
e do mal que o uso abusivo do álcool traz. É uma droga que está socializada, principalmente no meio acadêmico, e ficou alerta aí para nós jovens acadêmicos de que o álcool pode ser sim utilizado com responsabilidade, mas nunca em excesso, de forma que possa prejudicar o futuro desses universitários. É isso, obrigada.